Amém. Há poder no nome do Senhor, e é nesse nome que estamos firmados para viver, para celebrar, para adorar. Ele é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Gostaria de convidar os irmãos e amigos a abrirem suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, onde os irmãos encontrarão um texto que usaremos de base para a nossa reflexão nesta noite. João, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 14, leremos a palavra do Senhor. João 1, de 1 a 14. Estamos juntos? Já temos o texto localizado? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, fechemos nossos olhos. Pai Celeste, estamos diante da Tua bendita palavra, e pedimos, Deus bendito, que Tu a apliques aos nossos corações, que esta palavra, ó Deus, venha ao encontro das nossas necessidades nesta noite, que Tu fales, ó Deus, aos nossos corações aquilo que precisamos receber de Ti. Só Tu conheces os nossos corações, só Tu sabes exatamente aquilo que se passa no íntimo, no interior de cada um de nós. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, e fala aos nossos corações nesta noite. Nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados, hoje, segundo domingo de dezembro, é celebrado o Dia da Bíblia. Nos cultos da manhã tivemos referência a esta celebração. Também estamos iniciando esta quinzena do Natal. Este tempo que é tão precioso no calendário da humanidade, em que celebramos a chegada de Jesus, celebramos o nascimento de Jesus, portanto, temos muito que celebrar. Pensando nessas duas celebrações, tanto o Dia da Bíblia quanto do Natal, gostaria de compartilhar com os irmãos, então, este texto da Escritura, este texto da Palavra de Deus, que nos fala sobre Jesus, o Verbo de Deus. Jesus, o Verbo, Jesus, a Palavra de Deus. João apresenta algumas afirmações a respeito de Jesus, as quais merecem a nossa reflexão, portanto, nesta noite. E a principal delas é o Verbo. Jesus Cristo é o Verbo de Deus.
Nós sabemos que verbo é aquilo que dá sentido a uma frase. Não existe uma frase sem verbo. Verbo é aquilo que dá sentido à frase, e Jesus é aquele que dá sentido à nossa vida. Jesus é aquele que dá sentido à nossa existência. Ele é a palavra de Deus. A palavra que encontramos aqui no original grego é a palavra logos, para referir-se a Jesus como o verbo, como a palavra. Logos pode ser traduzida, essa palavra pode ser traduzida por palavra, palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou ideia, um decreto, um mandato, uma ordem, uma profecia do Antigo Testamento dada pelos profetas. O que é declarado é um pensamento, uma declaração, dito significativo, sentença máxima. Jesus Cristo é tudo isso. Ele é simplesmente tudo isso. Em João, no Evangelho de João, essa palavra denota especialmente o verbo de Deus, a palavra de Deus. Jesus Cristo, sabedoria e poder pessoais em união com Deus, denota seu ministro na criação e governo do universo. A causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser humano, revestiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, anunciando visivelmente através de palavras e obras. Este é o verbo de Deus. Jesus é o verbo de Deus. O verbo que revela Deus a nós. O verbo que revela Deus a nós. O povo até então conhecia apenas a letra da lei, mas não conhecia verdadeiramente o Deus da letra. Jesus veio ao mundo e revelou, descortinou Deus aos homens, aos seres humanos. Olhando para ele, as pessoas poderiam ver o próprio Deus andando pelas ruas da Palestina, seguindo, portanto, o seu caminho, podiam ver a natureza de Deus, podiam ver o próprio Deus. Jesus foi o agente, portanto, da revelação de Deus ao ser humano. Jesus é apresentado aqui, portanto, como o Logos de Deus. João usa a palavra grega logos para referir-se a Jesus, e essa palavra tem sido traduzida então como verbo ou como palavra, e até mesmo por outras expressões na tentativa de encontrar uma palavra que resuma toda a essência de Jesus. Certamente um trabalho que jamais se esgotará, porque jamais encontraremos uma palavra que consiga expressar toda a essência de Jesus, toda a sua natureza, tudo aquilo que ele de fato representa para nós. Walter Korner disse que um homem se revela pelas suas palavras, expressa seu pensamento através das suas palavras, expressa os seus sentimentos, expressa o seu caráter pelo que diz. Assim Deus se expressa por meio do seu Filho unigênito. Deus se expressa, Deus se revela por meio do seu Filho unigênito. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Nós encontraremos a seguinte palavra que diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo.
O Filho, que é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. Revelou-se pelo Filho. E o que é que Jesus revela a respeito de Deus? Ele revela a eternidade de Deus. Jesus revela a eternidade de Deus. Esse Deus maravilhoso é o Deus eterno. Se você voltar comigo ao texto de João, capítulo 1, você encontrará no primeiro verso que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verso 2 vai nos dizer que ele estava no princípio com Deus. Trata-se de uma referência à eternidade de Cristo. Ele é eterno. João apenas diz, no princípio era o Verbo. Ele não diz que o Verbo foi criado no princípio. Ele diz simplesmente, no princípio era o Verbo. Ele é o Deus eterno. O Deus eterno, que não tem início, não tem fim. Nunca houve um tempo em que o Verbo não existisse. Ele já existia antes do tempo, antes da história. William Carey Taylor, um dos fundadores da Igreja Batista da Capunga, professor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, ele diz que antes da história, antes da criação, existia o eterno Verbo, o qual, na plenitude dos tempos, chegou a ser carne humana e armou a sua tenda entre nós, como observamos no verso 14. Paulo, referindo-se a Jesus, ele diz que ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Nele subsistem todas as coisas. A bênção de sabermos que Jesus é o Verbo eterno está justamente na certeza de que Ele está conosco em todo o tempo. Se nunca houve um tempo em que Ele não existisse, Ele está conosco em todo o tempo. Não há um momento sequer na sua vida, não há um momento sequer na sua caminhada, na sua jornada neste mundo, que você não possa contar com a presença dEle junto a você. Ele é o eterno Deus. E ainda nos dá a garantia, além de estar conosco hoje, além de estar conosco em todos os momentos da nossa vida hoje, Ele nos dá a garantia de que justamente por ser eterno, estará conosco na eternidade. No dia em que fecharmos os olhos para este mundo, nós estaremos com Ele na eternidade. E com Ele viveremos para sempre, para adorá-lo pelos séculos dos séculos, para bendizer o seu nome poderoso, o seu nome glorioso. Este é o Deus eterno. Jesus Cristo revela a eternidade de Deus, mas Jesus também revela a glória de Deus. O verso 14 nos diz, você pode voltar a João 1, verso 14, nos diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse Verbo é o próprio Deus encarnado, que se fez carne, que se fez gente, que se fez um de nós, que se fez pessoa humana como eu e você, e por isso habitou entre os homens.
O verbo habitar aqui, ele habitou entre nós, disse João. O verbo habitar tem o sentido de tabernacular, de armar a tenda do tabernáculo entre nós, entre os homens, entre os seres humanos. Você se lembra do tabernáculo que foi armado no deserto, naquele período em que o povo atravessou o deserto, passou 40 anos no deserto. Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, e aquele tabernáculo era o lugar da manifestação da glória de Deus. As pessoas viam a glória de Deus naquele lugar. E da mesma forma, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a glória de Deus, nós vemos o poder de Deus, o poder manifesto desse Deus que nos ama e que está muito além dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas angústias. O Deus que manifestou a sua glória no deserto, guiando o povo por aquele deserto de serpentes abrasadoras, guardando o povo durante aquele período tão difícil, tão adverso. Esse Deus está conosco hoje, está entre nós hoje, para nos dar graça, para nos dar vitória, para nos ajudar a atravessar, portanto, os desertos da vida e nos conduzir a salvos até a terra prometida. O tabernáculo é um lugar de encontro com Deus. É o lugar em que vemos a glória de Deus, mas é o lugar também em que encontramos Deus. E em Jesus, o ser humano encontra Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um único meio de você encontrar Deus é por meio de Jesus. Não será certamente por meio da sabedoria humana, não será por meio das filosofias humanas, das ideologias deste mundo. Será por meio de Jesus, será por meio de uma pessoa, essa pessoa que morreu na cruz para conduzir você até Jesus, até o Pai, até o nosso Deus. O tabernáculo era o lugar de manifestação da glória de Deus, era também o lugar de encontro com Deus. Algumas versões traduzem a palavra tabernáculo como tenda do encontro, encontro com Deus. O tabernáculo era o lugar de adoração, e Jesus é a essência do nosso culto, Ele é a essência da nossa adoração. Tudo aquilo que fazemos é para Ele, é para a glória dEle. Glória, pois, a Ele eternamente, amém, diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 11, 36. O tabernáculo era um lugar de adoração, mas o tabernáculo também era um lugar de sacrifício. Lá, as pessoas levavam os seus animais, as suas ofertas, para serem sacrificadas, para serem oferecidas como um ato de sacrifício, como um ato de oferta a Deus. Jesus Cristo foi a oferta de Deus para a salvação da humanidade. João Batista, quando olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro não providenciado por uma família, Cordeiro providenciado pelo próprio Deus para a nossa salvação, para tirar os nossos pecados, para garantir a nossa redenção, para garantir a nossa salvação. Jesus Cristo foi o Cordeiro sacrificado no meu lugar, no seu lugar. O Cordeiro substituto que substituiu a mim e a você no altar, que era aquela cruz. E o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar os nossos pecados e garantir a nossa salvação. Por isso, por Ele ter oferecido um sacrifício perfeito, nós hoje não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais,
porque o Cordeiro já foi oferecido pelo próprio Deus para a nossa redenção. Jesus Cristo, portanto, revela-nos Deus e revela-nos também a graça de Deus. Voltem comigo ao texto em João 1, verso 14, nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De que forma, irmãos? Cheio de quê, irmãos? Cheio de graça. Cheio de graça. Por causa da sua graça, Jesus veio aniquilar o pecado. O autor aos Hebreus vai nos dizer que na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Por causa da sua graça, Jesus Cristo veio aniquilar, veio perdoar os nossos pecados. Veio nos salvar dos nossos pecados. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João, escrevendo a sua primeira carta, nos diz que ele se manifestou para tirar os pecados, para nos perdoar os pecados. E ele se manifestou também para destruir as obras do diabo, como diz 1 João 3, verso 8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E Hebreus capítulo 2, verso 14 nos diz, portanto, visto que os filhos compartilharam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele triunfou sobre o diabo, triunfou sobre a morte, para nos dar a vitória hoje. Jesus Cristo veio a este mundo cheio de graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Ele fez tudo isso por mim, por você, sem que nós merecêssemos, sem que houvesse qualquer mérito em nós, e jamais haverá qualquer mérito em nós para recebermos qualquer bênção da parte de Deus. Jesus revelou a graça de Deus, mas Jesus revelou também a verdade de Deus. O texto nos diz que ele habitou entre nós cheio de graça e cheio de verdade. Cristo é a verdade de Deus para a sua vida. Nele não há engano, nele não há simulação, nele há autenticidade. Nele há autenticidade. Cristo revela a verdade a respeito de Deus, mas ele revela também a verdade a respeito de nós mesmos. Ele nos mostra o quanto somos pecadores e afastados estamos da glória de Deus. Ele nos mostra o quanto somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Jesus Cristo revela a verdade a respeito deste Deus. Este Deus que nos ama, este Deus que vem ao nosso encontro, este Deus que está à nossa disposição para nos ajudar, para nos socorrer, para nos amparar em nossas lutas e adversidades, para conduzir-nos para o céu, mas ele também revela o nosso pecado, a nossa natureza humana, carnal, revela que nós não temos condições de salvar a nós mesmos. Se dependermos apenas de nós, estaremos completamente perdidos. Aliás, Jesus veio a este mundo, sujeitou-se a abandonar a sua glória, fazendo-se um de nós, porque não havia outro jeito, porque eu e você não poderíamos salvar a nós mesmos. Ele veio justamente porque não havia outro jeito.
A única forma de salvar a humanidade seria Jesus vir a este mundo, ir até a cruz e levar sobre si os nossos pecados e ressuscitar para selar a nossa salvação. A verdade, portanto, é que nós somos pecadores e não podemos salvar a nós mesmos. A verdade é que a salvação só pode ser encontrada na obra que Jesus realizou na cruz, assumindo o nosso lugar, levando sobre si os meus e os seus pecados. Mas Jesus Cristo, além de ser a revelação de Deus, que revela a eternidade de Deus, revela a glória de Deus, revela a graça de Deus, revela a verdade de Deus, Jesus Cristo é a palavra que nos traz vida, e vida abundante, vida verdadeira. Volte comigo a João capítulo 1, o verso 4, vai nos dizer que nele estava a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Para entendermos um pouco esse texto, nós vamos precisar ir ao primeiro capítulo da primeira carta de João. Você pode abrir a sua Bíblia, 1 de João, capítulo 1, versículo 1. João vai dizer: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Se no Evangelho João se refere a Jesus como verbo de Deus, aqui na sua primeira carta ele se refere a Jesus como o verbo da vida. O Cristo, que é a palavra que esteve presente na criação, é o mesmo que está presente entre nós hoje para trazer vida. Deus criou o ser humano e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Jesus foi o agente da criação e hoje ainda Ele é o agente da restauração da criação. É aquele que pode restaurar a nossa vida, dar sentido à nossa existência, dar sentido à nossa vida. Nele estava a vida, e a verdadeira vida você somente encontrará nele. Somente encontrará nele. E aqui nesse texto da primeira carta é muito interessante que João não está falando de uma teoria. Ele está dizendo o que vimos com os nossos olhos, o que ouvimos, o que contemplamos, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está dizendo, nós tivemos uma experiência com este Cristo e nós podemos afirmar que Ele de fato é a verdadeira vida. João não falou de uma teoria, ele falou daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, daquilo que ele experimentou na presença de Jesus. E por isso ele pode dizer a mim e a você que a verdadeira vida você só vai encontrar nele. Mais adiante nessa mesma carta ele vai dizer: quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida verdadeira. Por isso ele é o verbo. Por isso ele é o verbo. Como disse no início, na língua portuguesa não há uma oração sem verbo. Assim, da mesma forma, não há vida sem Jesus. Não há vida verdadeira sem Jesus. Assim como o verbo é indispensável à construção de uma oração, Jesus é indispensável à construção de uma vida agradável a Deus. O que vimos, o que ouvimos, o que contemplamos, que as nossas mãos apalparam, a experiência que João teve, tem sido a experiência de muitos aqui, mas pode ser também a sua própria experiência. Você também pode experimentar que a verdadeira vida está em Jesus de Nazaré, no Cristo,
vivo e verdadeiro, que é o autor da vida. O autor da vida, como disse Pedro no seu discurso, ele é a luz dos homens, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a luz para clarear o seu caminho, para iluminar a sua vida, para clarear o seu entendimento a respeito da vida. Este Cristo é o Verbo a quem adoramos, a quem celebramos. Ele é a palavra de Deus para mim, para você, palavra que se fez carne, para mim, para você, que já entregamos a nossa vida um dia a Jesus, a palavra de Deus precisa fazer carne na nossa vida. A palavra de Deus precisa encontrar lugar na nossa prática cotidiana, no nosso dia a dia. Foi desta forma que Jesus, andando por aquelas ruas, por aquelas vilas e aldeias, as pessoas viam Deus nele. Hoje, obviamente, de uma forma muito mais limitada, as pessoas poderão ver Deus em nós também, se nós vivermos esta palavra. Se a palavra de Deus estiver, de fato, no nosso coração, no nosso caráter, na nossa vida cotidiana, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos. Mas, para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, gostaria de lembrar a você que Jesus Cristo é tudo aquilo que você precisa para viver o restante da sua vida neste mundo e também na eternidade. Somente nele a sua vida encontrará sentido, encontrará razão, somente nele você encontrará perdão para os seus pecados e uma nova vida com Deus e a certeza da eternidade com ele para todo sempre.